Vamos orar, fica em pé aí para a gente orar pelas nossas vidas e também você orar pelo seu irmão, pela sua irmã, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Fica perto de algum irmão, uma irmã aí, e cumprimenta ele, ou cumprimenta ela, se não cumprimentou ainda, e deixa que Deus te mova para você orar por ele, orar por ela, ora por ele, ora por ela aí, em nome de Jesus. Não precisa pedir nada, o Espírito Santo vai te dirigir sobre o que você precisa orar pela pessoa, e Deus vai agir de acordo com a vontade soberana na vida dele, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Ore para o seu irmão, ore para a sua irmã nesse momento, no nome de Jesus Cristo. Vamos estar orando. Ore para o seu irmão. O Espírito Santo está aqui para ouvir o nosso clamor, para ouvir a nossa oração. Você veio aqui muitas vezes cansado, muitas vezes aqui angustiado, triste, vontade de largar tudo, mas Deus está aqui para te restaurar, Deus está aqui para te curar, Deus está aqui para te fortalecer, Deus ele está aqui para manifestar a sua glória na sua vida, te dando vida e abundância, em nome de Jesus Cristo. Ora para o seu irmão, receba essa força de Deus na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Santo Espírito, muito obrigado nessa noite. Tu és bendito nas nossas vidas, Tu és o nosso Deus, autor da nossa vida, Tu és autor da nossa salvação, Tu és autor e fonte da nossa alegria, fonte da nossa vida. Tu és o Senhor que nos encoraja, Tu és o Senhor que nos fortalece, Tu és o Senhor que nos restaura, Tu és o Senhor Deus que nos salvou, Tu és o Senhor Deus que nos libertou do império das trevas, Tu és o Senhor Deus que nos arrancou das garras do diabo e nos transportou para o reino do Filho do Teu amor. E hoje somos filhos de Deus altíssimos. Nós te agradecemos porque o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida. Obrigado, Senhor Deus. Mesmo que nós não podemos te ver com nossos olhos humanos, mas o Senhor nos vê, nos conhece. O Senhor Deus trata conosco com muita seriedade. Obrigado, Senhor Deus, nessa noite, aleluia. Obrigado pelas crianças, pelas famílias. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua presença, que nós pedimos para que a Tua presença continue se manifestando nesse lugar, ó Deus. A Tua presença que vai fazer diferença, a Tua presença que vai curar, a Tua presença que vai restaurar, a Tua presença que vai libertar, a Tua presença, meu Deus, aleluia, que vai trair a Tua glória para si mesmo. A Tua presença, Deus amado, que faz diferença de uma reunião qualquer, uma reunião sobrenatural, e por causa da Tua presença, Senhor Deus, aleluias, glória, 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 louvado seja o Teu nome, Senhor Deus. Dá um abraço carinhoso com o seu irmão, com muito respeito, abraça ele, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, mais uma reunião nossa. Nós queremos dar continuidade, e, se me fala a memória, assim, o ano passado, que nós paramos por uma série que nós fazíamos sobre as finanças, a importância, né, de entendermos esse assunto tão importante, tão falado na nossa vida, sobre o poder que o dinheiro tem na nossa vida espiritual, também na nossa vida física, até mesmo no nosso relacionamento com Deus e nosso relacionamento também humano. Queremos voltar a dar continuidade nessa série sobre o poder da influência do dinheiro ou as finanças. Qual é a importância de se falar sempre sobre esse assunto? Por que tem que falar? Por que não falar sobre outro assunto também, que são talvez uma necessidade pessoal sua, né? Pastor, queria que falasse sobre isso, sobre aquilo, mas para que esse destaque falar sobre as finanças? Por que essa importância? Primeiro, porque nós lidamos com o mundo espiritual. Costumo afirmar e dizer que o mundo espiritual é tão real, é tão verdadeira do que o mundo material. Tudo que se move aqui é o mundo espiritual. Que Deus está aqui no nosso meio, Deus está contigo, para onde você estiver, aonde você andar, ao mover de Deus te guardando, te sustentando, te livrando, falando com você,
consolidando a sua vida espiritual, te fortalecendo, te livrando da morte, de perigo, de acidente, de tudo que você nem pode imaginar, mas Deus está se movendo continuamente na sua vida. E muitas vezes você não está ciente disso, não tem noção disso que está acontecendo ao seu redor. Mas Deus, Ele tem estado sempre contigo. Então, a vida, o mundo espiritual é tão vivo, é tão real do que o mundo físico. Como nós lidamos com o mundo espiritual, o dinheiro é tão espiritual. E a Bíblia faz referência do dinheiro cerca de 2.350 vezes. Se não fosse importante, teria tanto destaque na Bíblia? Cerca de 2.350 vezes que a Bíblia fala sobre dinheiro. Se não fosse tão importante, não teria tanto destaque. Segunda razão que tem que falar sobre dinheiro. O diabo sabe dessa importância. O diabo sabe o poder que o dinheiro tem. E por isso ele se transforma em dinheiro. Presta atenção. O diabo se transforma em dinheiro. Que eu vou dar base bíblica aqui para vocês daqui a pouco. A terceira razão de se falar tanto sobre dinheiro, a sociedade em geral, as empresas, comércios, bancos, lojas, mercados, prestadores de serviços, AJs, não tem medo de falar sobre dinheiro, nem vergonha de falar sobre dinheiro. Principalmente agora no começo do mês. Você vê mais propaganda para chamar a sua atenção. Em que essas propagandas estão querendo procurar? Em quem está de olho no seu dinheiro, no seu salário? Propagandas. Você vê alguns mercados fazendo loja, fazendo aniversário, todo final de semana aniversário. Eu nunca vi alguém fazendo aniversário uma vez por semana. Aniversário. Mas para que tanto aniversário? É para atrair e chamar a sua atenção. Você vê tanta propaganda em rede social, na televisão, principalmente nos primeiros 10 dias, sabe que você já ganhou o seu salário, você precisa gastar ele, o seu salário. Você precisa comprar. Então, o mundo ele é muito esperto. O mundo é muito ligado, é muito esperto em relação a essa questão do dinheiro. E antes de qualquer coisa aqui, eu quero apenas destacar, fazer uma afirmação que talvez poucas pessoas que sabem disso. Eu tenho falado isso aqui na nossa classe sobre batalha espiritual no domingo de manhã, que existe 3 principados, aqueles demônios que dominam o universo. São 3 principais demônios fortes, ou são principados que dominam geograficamente a sociedade, o mundo em si. São 3 fundamentais principados. Quais são esses 3 principados ou demônios? Quando a gente se refere que principados, são demônios que são de acordo com a sua hierarquia. Ele é o capitão, ele é o tipo coronel, esse é o principado. Ele é que manda chuva. Ele manda os pequenos demônios, as pequenas entidades para tocar em você, para ir na sua casa, para a sua família, para as suas finanças. Então, esse principado só fica sentado no trono dele, né? Fica sentado no trono, tomando água fresca, aí ele vai ordenando, como acontece aqui no mundo físico, na prefeitura, ou no estado, ou até a nível federal. Então, existe um principado, que na verdade são 3 principados que atuam nesse universo humano, que são, primeiro, o espírito do Egito. Talvez você pode até entender que o Egito é um país que existe lá no norte da África, sim, mas há um espírito chamado espírito do Egito. E não vou entrar em detalhes sobre isso, logicamente,
mas o espírito do Egito patrocina a cultura desse mundo. O espírito do Egito patrocina as modas, tendências, ideologias e pensamentos. Só por exemplo, de onde vem? Quem criou a calça rasgada? De onde vem isso? Calça de jeans rasgada. Quem criou? Deus. Está na moda, não está? Não está? Quem criou esse, como é que fala? Pierce? Não. Esse chapéu nos olhos. Hã? Cílio. Quem falou? Irmão Ângel. Cadê a Patrícia, meu Deus do céu? Largou você. Quem criou cílios? Quem criou? Está na moda, não está? É moda. O espírito do Egito cria qualquer moda. Está na moda. Vamos usar? Vamos. O espírito do Egito que patrocina essa moda. Todo mundo está usando. Todo mundo está usando. A moda de hoje é brinco, é piercing, tatuagem. Está na moda, então vamos usar. Esse é o espírito chamado espírito do Egito, que governa, que coordena toda a sociedade. Isso aí, inconsciente ou conscientemente, você não sabe disso. Ele não tem que pedir permissão para você usar, ou te pedir, te implorar para você usar o modismo, a moda dele. Não, você percebeu, está na moda em redes sociais, na televisão, um autor, alguém mais conhecido, está usando, essa é a moda. Vamos lá. Essa é a moda. Só que quem está atrás dessa moda? O espírito do Egito. O segundo principado que governa o universo é Jezabel. Jezabel, ele patrocina a sensualidade, difunde a sensualidade, distorce a sexualidade em si, com o propósito de destruir famílias. O propósito de Jezabel é matar profeta. Não gosta de profetas. Não gosta. Não gosta de ouvir a palavra de Deus. Não gosta de ouvir a verdade de Deus. Onde há profeta, o espírito de Jezabel fica com raiva, ódio. Odeio o pastor, odeio, não gosta dele. Odeio quem prega a palavra, odeio quem profetiza contra ele, contra o pecado. Esse é o Jezabel. O terceiro é o principado que atua no universo, chamado de espírito de Mamon. Esse é o Deus. O Deus. Espírito de Mamon é o espírito que governa o mundo. E as pessoas idolatram ele. As pessoas dão poder a um simples papel. Por exemplo, pega a nota de R$2, papel de R$2 ou R$100. Diante de Deus, aquele é papel, simplesmente papel. É um simples papel. Com todo o respeito ao governo brasileiro. Mas aquele papel, quem deu poder para aquele papel? Eu e você. Porque é um papel simplesmente que a gente deu poder. R$100, R$200. Não sei se aí ainda tem nota de R$200. É uma prata, é um negócio de prata aqui, que é moeda de prata, que a gente deu poder. Isso aqui é R$25. 25 centavos. Ainda é enferrujado. Diante de Deus, aqui, que é isso aqui? Simplesmente uma prata qualquer. Mas nós damos poder para uma nota que não tem nenhum significado. E esse poder que a gente dá para essa nota, o feitiço vira contra o feiticeiro. Ele começa a influenciar a gente. Esse poder que a gente deposita naquela nota de R$100, de R$50, de R$20, que é um simples papel, mas olhando para aquela nota, dizendo que esse aqui tem valor, esse aqui, nossa, esse aqui dá para comprar, não, esse aqui, não.
você valorizou, deu mais poder para aquela nota e você começa a idolatrar essa nota. Você consegue entender? De repente aquela nota para você virou idolatria. Que eu não posso ficar sem nota de R$100. Eu não posso ficar sem nota de R$200. Eu não posso. Porque isso é meu Deus. É Deus para mim. E aquela fala que a gente ouve por aí, popularmente falando, eu não posso viver sem dinheiro. E sutilmente está dizendo o seguinte, eu não posso viver sem Deus, mamão. Sem mamão eu não sou ninguém. Então esse poder de idolatria que a gente cria, por uma nota, um papel, símbolo papel, que nós damos poder, que ela se transforma, ou essas notas se transformam em Deus, chamado mamon. E as pessoas devem viver como o mamon quer, como esse Deus quer. E nós, os seres humanos, ou as pessoas pelo menos, são presas, são obrigadas a viver como o mamon quer. Não é como Deus quer, não é como elas querem por si só, mas elas são obrigadas a viver como o mamon quer. Por exemplo, se eu pegar a nota de R$50, tenta imaginar que o irmão Ângelo aqui não tem dinheiro. Está aqui, ó, tudo bravo. Vem aqui, ó, está desanimado. Olha lá, está com raiva. Pega a nota de R$100 e coloca na mão de cada um deles. Como que vai ficar o humor deles? Até agora está mal-humorado, está com raiva, está aqui com triste. Eu tiraram minha bolsa, nota de R$100. Toma aqui, oferta. Imagina como que vai ficar o humor deles. Como? Muda na hora. Olha o poder que mamão tem. Então, sem Deus na vida deles, ou com Deus, melhor dizer, com Deus não funciona. O poder que Deus tem não é suficiente. Alguém que precisa afirmar em mim que o mamão tem mais valor do que Deus. O que muda o meu humor é mamão, não é o Espírito Santo. O que muda a minha motivação é mamão, não é o Espírito Santo. Dizer para mim que o Espírito Santo ele é bom, o Espírito Santo é Deus, ele é vida, ele é justiça, o Espírito Santo é a minha paixão, meu amor. Você não se sente insuficiente, parece que alguma coisa está faltando. Até um amor diz, espera, vou te dar nota de R$50. Oh, glória! Agora, aleluia, porque depois daqui eu comi uma pizza. Não estava feliz com o Espírito Santo? Mais ou menos. Mas com nota de R$50, com nota de R$100, aí agora estou voando. Está conseguindo entender? Amém? Então, muitas vezes o mamão age dessa maneira. Com dinheiro, com mamão, nós somos valorizados. Sem mamão, você não é ninguém, não é nada. Com dinheiro, você é valorizado. E sem dinheiro, você não é ninguém na sua vida. E você vive como marionete na mão de mamão. A sua felicidade só depende do dinheiro. A sua satisfação e realização depende só de mamão. Não estou satisfeito. Não estou realizado. Por quê? Não tem mamão. Não tem mamão. Mas olhando para a Bíblia, diz o seguinte, que a alegria do Senhor é a nossa nós estamos subjetivando o que a Bíblia diz e valorizando aquilo que a Bíblia não diz. Valorizando muitas vezes o mamão nesse contexto das finanças, nesse contexto de Deus que age no nosso meio. No Brasil, como é que a gente é valorizado? Pelo aquilo que você é ou por aquilo que você tem? Pelo mamão que você tem. Você é valorizado por causa disso. Não estou dizendo que irmão, que o dinheiro é ruim. Não estou dizendo isso. É bom para ser usado, para a gente viver a vida da gente, comprar
fazer as compras, comprar as coisas necessárias. É importante isso. Mas tem gente que não vive sem dinheiro não dá. Eu sou africano, sou angolano. Não na minha cultura, mas em outras culturas que eu conheci, lá não tem dinheiro. Não há dinheiro, mas as pessoas vivem felizes. Tudo é base de trocas. Troca. O que você tem? Eu tenho um cavalo, eu vou te dar um boi. O que você tem? Um boi? Vamos trocar com 10 sacos de mandioca? Vamos. Você tem 10 sacos de mandioca, ele tem o quê? Eu tenho aqui uma fazenda, vamos trocar? Não tem dinheiro, não aparece dinheiro. Mas o povo vive feliz. Quantos que estão entendendo? Diga amém. O exemplo atípico disso, a história que você conhece do jovem rico, em Mateus capítulo 19, versículo 16 a 22. Jovem rico. Certa vez um homem, Mateus capítulo 19, versículo 16 a 22. Certa vez um homem chegou perto de Jesus e perguntou: Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: por que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou ele. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falsos testemunhos contra ninguém, respeite o seu pai e a sua mãe e ame os outros como você ama a você mesmo. E eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o moço. O que mais falta fazer? Versículo 21, Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, ou quer entrar no reino, vá, venda tudo que tem e dê dinheiro aos pobres. E assim você terá riquezas no céu, depois venha e me siga. Versículo 22 diz: quando o moço ouviu isso, ficou alegre. Como que ele ficou? Como que ele ficou? Por que ficou triste? Por que ele ficou triste? Por que nos entristecemos na hora das ofertas? Louvor aqui sendo ministrado, que alegria, os irmãos dançando, as irmãs, né? Não irmãos que dançam, irmãs dançando, que maravilha, louvor, pula, sai do chão, pula, não sei o quê. Vamos dar pausa, agora oferta. Aí as caras fazem assim. Nesse momento se manifesta literalmente o espírito chamado de Mamon. Nesse momento ele agora começa a falar sobre dinheiro, o espírito de Mamon começa já a buzinar na nossa cabeça. Começa a bagunçar a nossa cabeça, a nossa imaginação. Mais dinheiro, mais dinheiro. Está faltando isso. Não sei onde que não sei onde que está esse dinheiro daquele aí. Dinheiro da cantina, não sei onde que está. Não sei o que, por que não melhora? O espírito de Mamon já começa a fuzilar a nossa cabeça, começa a nos bagunçar. Tem gente que costuma sair no meio das ofertas. Tem gente que na hora das ofertas o espírito de Mamon começa a dizer: não toca naquela nota. Não toca naquela nota. Vai dar aquela nota pequenininha. Não toca, não mexe. Não somente fala aqui, mas fala lá em casa. Você vai para a igreja hoje, não leva a nota muito alta. Me deixa aqui em casa, Mamon dizendo. Porque lá tem um Deus, o Senhor dos Exércitos. Senão ele vai me puxar. Então, por que esse jovem ficou triste? Interessante é que ele ficou triste. E na fala do Senhor Jesus, que disse para ele: vai, vende tudo que você tem, depois vem e me segue. Esse jovem, ele era religioso. Ele praticamente obedecia a todos os mandamentos. A maioria dos mandamentos.
Mas o coração dele não estava em Deus. Porque o coração dele estava no mamão. Mamão que governava a sua vida. Na hora que Jesus tocou na ferida, vai e venda. Interessante que é para vender. Pegar dinheiro dá para os pobres, não só para vender. Que não adianta falar que, pastor, eu tinha um carro, vendi o carro. Mas guarda o dinheiro. Não tinha uma casa, vendi. Mas guarda o dinheiro. Tinha um negócio, mas vendi, mas guarda o dinheiro. O que Jesus está falando aqui, vai, venda, pega dinheiro, dá para os moradores de rua. Pega dinheiro, dá para... Na segunda-feira vai ter trabalho social aqui. Vem aqui, distribuir aqui para os moradores de rua que vai tomar sopa aqui. Na segunda-feira, às 8 horas. Pega esse dinheiro, dá para eles. Quando o jovem rico viu isso, fala, nossa, esse Jesus está pirado. Que na verdade que ele estava assim, com o espírito dominado, com o espírito de mamão. Que entristece a gente na hora que Deus está pedindo para ele ser honrado. Rapidinho aqui. A pessoa dominada pelo mamão, sem tristeza, insatisfação, desânimo, perde fé mesmo, literalmente. Uma pessoa dominada pelo espírito de mamão, para ela, ir para o culto não faz sentido. Ir para a igreja não faz sentido. Vai na igreja fazer o quê? Enquanto tem possibilidade de ir e trabalhar com dinheiro, eu preciso trabalhar mais com dinheiro. Eu preciso arrumar dinheiro. Quantas e quantas, como pastor, quantas vezes encontro pessoas que não querem vir para o culto, não vêm no culto, na hora do culto se ausenta porque nem tem que trabalhar, tem que arrumar dinheiro. Nada contra trabalhar. Trabalha legalmente, trabalha abençoado. Deus honra a gente com trabalho, aliás, tem que trabalhar, arrumar um bom emprego. Isso aí, mas olha que usa a sabedoria. Você começa a trabalhar mesmo justamente naquela hora que tem culto. O emprego que o mamão vai arrumar para você justamente domingo à noite. Domingo de manhã. Outro dia está livre. O emprego que o mamão vai arrumar para você justamente na quinta-feira à noite. Estava conversando com a irmã Alexandre, foi lá em casa. E eu gosto muito de comer. Quando cheguei, ela estava indo para a academia e estava fazendo limonada, um suco aí que eu tomo, para ir, antes de ir. O Alexandre falou para mim, pastor, deixa eu fazer para você, não sei que nome de suco que ele citou lá, falei, que nome que estranho esse? Eu falei que eu sei fazer, eu sei que agora, de vez em quando eu me esqueço, mas eu sei que a irmã Alexandre trabalhou num restaurante famoso lá em Santos. Muito bom restaurante. Eu falei para ele, irmã Alexandre, por que tu não abre restaurante? Qual é a intenção minha? De comer no restaurante dele. De comer pra caramba. Você que é meu amigo, meu líder e tal. Se abrir restaurante, entro nele, eu não vou sair mais. Aí ele sabiamente falou para mim, pastor, eu pedi, falou o que falou mesmo? Eu pedi as contas porque não estava indo no culto. Agora eu vou ter que abrir restaurantes para me afastar de culto de novo. Olha a visão. Porque mamão é isso. Ele quer que você se mergulhe em dinheiro, nele, literalmente. Você esquece que existe outro Deus por aí. Mamão impulsiona o consumismo desnecessário. Porque eles transformam em dinheiro para atrair glória para ele. Mamon, ele escraviza os filhos de Deus e os seres humanos em geral. Incita o consumismo exagerado. Usa o cartão exageradamente. Veja as propagandas hoje que vai aparecer na televisão, como a gente falou no começo. As ofertas, aniversários. Por que o mundo faz isso? Você vê hoje, no mundo está bem organizado. Tudo. Você não vê no mundo alguém querendo perder. Sempre um querendo ganhar em cima da outra. Um querendo ganhar acima de outra pessoa. Sempre a cultura do mundo é assim. E nos próximos dias agora, vocês vão ver bombardeio de propaganda. No mês passado, depois que a gente passou, acho que é Dia das Mães, logo no dia seguinte a gente começou a olhar, assistir televisão falando sobre Dia dos Namorados. Olha aqui.
Vai passar dia dos namorados, dia 10 agora? Daqui a pouco começa a pensar dia de quê? Lá no futuro. Sempre o mundo é assim. Por isso que Jesus diz, em Lucas capítulo 16, versículo 8, o patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza. Jesus continuou, as pessoas desse mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Essa é a grande verdade. Porque os incrédulos, os pagãos, são muito mais espertos. Os seus negócios são muito mais planejados. Eles sabem aonde tirar dinheiro. Eles sabem onde pegar um crente. Eles sabem onde pegar um cliente fácil. Eles sabem. Eles sabem qual é o poder que a palavra, a promoção tem. Qual é o poder que a oferta tem. Eles sabem muito bem disso. Agora chega, ela pede um desconto. Nossa! Pensa em desconto. Não posso dar desconto porque veio desse jeito aqui, está no computador, dessa forma, não posso tirar mais nenhum centavo. Já tirei. É o sistema do mundo que a gente vive, é assim. A Bíblia nos proíbe categoricamente de servir dois senhores. Mateus capítulo 16, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém. Você não pode servir dois deuses. É proibido isso. Por quê? Ou você odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis. Logicamente, Mamon não vai se aparecer para você que não, eu sou o diabo, eu sou que demônio. Não. Apenas são influências. Gasto, consumo. Não vai aparecer para você que eu sou entidade chamada Mamon. Não. Você vai começar a perceber que não. Você está consumindo de uma forma descontrolada. Não sabe por quê. Porque você está tão endividado. Você não sabe por que está tão endividado. É lógico que o Mamon não vai aparecer para você já com os olhos arregalados, olho vermelho, assustando você. Não. É consumo. Dinheiro gastado toda hora. Compra desnecessária. Ganha 2 mil reais, vai querer fazer compra de 3 mil, de 5 mil reais. Porque tem que comprar. Eu estava falando com a minha esposa, quem estava andando hoje, você está fazendo caminhada, não sei o que era, mas está chegando já o inverno. Tem que trocar guarda-roupa de novo. Aí passa qualquer loja por aí, promoção, blusa de frio. Blusa de frio. Você escolhe qual que está na moda. Qual é que o Egito inventou? O que o Egito inventou? Até comprar essa aqui está na moda, essa aqui está na moda. Já tem blusa de frio em casa, mas tem que comprar outro. Já tem bota para frio em casa, tem que comprar outro que está na moda. Já tem cabelo em casa, cabelo engomado, cabelo pintado. Vai ter que fazer outro moda. E assim que a gente vai vivendo. Esse é o nosso jeito. Deus, Criador do céu e da terra, não aceita outros deuses. Isso que ele diz lá em Isaías capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, esse é meu nome. Não darei a minha glória a outro, nem o meu louvor às imagens de uma nota falsa. Imagem, escultura. Não darei. Mas a gente dá. Em Atos capítulo 5, versículo 1 até 5. Não vou ler por causa do tempo. Conta a história da morte de um casal chamado Ananias e Safira. Morreram. Eles haviam vendido um bem, um terreno, possivelmente. Era uma prática da igreja primitiva, aonde que eles venderam esse bem. Não tinha lá um anjo de Deus
Deus estava presente, mas não cobrou eles. Eles venderam o terreno deles. Combinaram um secreto entre homem e mulher, marido. Falaram o seguinte, ó, você vai levar, não vai levar todo o dízimo na igreja não, tá? Vamos levar só uma parte. O pastor Pedro não sabe disso. Não fala para ninguém, não fala para ninguém. Irmão, aquilo que você faz, combina um secreto. Tu acha que Deus é burro? Lá entre eles, o casal, começaram a combinar coisas. Mentira. Quem conduzia esse casal? Mamon. Mamon dizia para os dois, melhor a gente não levar tudo. Olha, no próximo mês a gente vai ter que viajar. Nada contra a viagem, não me leva mal, irmãos. Mas enquanto toda a igreja levava a oferta aos pés dos apóstolos, eles combinaram o seguinte, nós vamos fazer diferente. Sempre tem aquele cara super espiritual. Não, todo mundo está levando, não, mas eu vou fazer diferente. O dinheiro é meu. Irmão, a Bíblia diz que Deus é dono do dinheiro. Deus é dono de ouro e prata. Não nos pertence. Tudo que existe é dele. Ele que criou tudo. Apenas nós somos mordomos ou gerentes para gerenciar aquilo que ele colocou nas nossas mãos. E aí esse casal combinou. Por isso que, irmãos, tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Às vezes muitos casais brigam por causa disso. Porque a mulher quer uma, a esposa, o marido quer outra coisa. Aí entra a briga, mamão entra no meio. Entra no meio. Começa a discutir. Muitos casais não entram em acordo nessa questão financeira porque o mamão está no meio desse casamento. Fica brigando pela vida financeira do casal. Aí chegaram para apóstolos, levaram parte do dinheiro, da oferta. Chega lá, apóstolo Pedro perguntou para ele, só isso que Pedro fez, parece que eu não sabia de nada. Mas o Espírito Santo já está falando com ele, usava ele. Olha aqui, ó, esse dinheiro que a gente trouxe aqui para vocês, aqui e tal. Aí Pedro pergunta para ele, só isso que vocês venderam? Mentira. Mamão, ele mente. Ele diz, sim, só isso. Na hora. Parece que teve um ataque fulminante. Morreu, caiu. Só por ter mentido. Já pensou se acontecesse isso no nosso dia a dia hoje? Aí ninguém sabia que o marido havia morrido. Quando chega a esposa, Pedro pergunta para ele, só vocês venderam só com esse dinheiro? Falei que só combinaram. Mentiram. A família que mente junto. A casal que mente junto, que morre junto também. A família inteira. É só isso mesmo. Também a esposa caiu. Morre. Quem matou esse casal? É mamão. É mamão que matou. Mamão não aceita, não concorda com as coisas de Deus, não. E Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8 a 10, não vou ler, mas apenas destacar, que porém os que querem ficar ricos caem em pecado. Aliás, preciso ler. Portanto, se temos comida e roupa, fiquemos contentes com isso. Se temos comida e roupa, fiquemos contentes com isso. Hoje, você aqui que está aqui, não almoçou? Alguém que não almoçou aqui? Levanta a mão, por favor. Quem não almoçou, eu vou oferecer um lanche para você no final. Quem não almoçou? Porque não teve, porque não tem. Porque não tem condição de almoçar. Quem não almoçou? Quem não almoçou? Porque não tem condição de almoçar. Quem aqui que não tem nenhuma roupa, anda pelado? Quem? O apóstolo Paulo está dizendo aqui, tendo que comer, com que vestir, seja o quê? Seja o quê? Seja contente.
E por que você anda com o carro emburrado? Sabe por quê? Mamão. A falta de mamão. Mamão te obriga a fechar a cara, a viver triste o tempo todo. Por quê? Porque não tem dinheiro. Paulo está dizendo que tendo que comer, você vai comer nessa noite. Você vai se cobrir com o seu cobertor na sua cama. Então seja feliz com isso. Seja contente com isso. Porque tem gente que está na pior, que não tem o que você tem. Tem gente que está passando por aí por situações difíceis, que não tem família, não tem cama quente. Mas você tem cama quente, cobertor, tem roupa de frio, e vai comer uma sopinha, e continua com a cara, parece que é de quem que chupou limão e não gostou. Está tudo infeliz, insatisfeito. A gente está insatisfeito pelo aquilo que a gente não tem ainda, que não chegou ainda, e ingrato por aquilo que a gente tem. Agradecemos a Deus. Tendo o que comer, tendo que vestir, seja o quê? Seja o quê? Porque Deus está com você, Deus está comigo, querido. Não é o dinheiro que deve mudar o seu humor. É a presença de Deus na minha vida. Porque a Bíblia diz que alegrei-vos sempre. Alegrei-vos no Senhor. Eu preciso me alegrar no Senhor. Não é só quando eu estou com mamão no meu bolso, na minha conta. Olha, depositaram, fizeram a Pix de 5.000. Oh, aleluia! E quando não tem? Então você vê, a gente é controlado o tempo todo por esse demônio que age no mundo. Essas três entidades, o espírito do Egito, Jezabel, e o espírito de Mamon, quando se encontram os três, faz estrago. A nossa vida, a nossa família. São demônios que são muito fortes, que você não consegue lidar com eles, com os três, não dá. Muito fortes. Eles mandam os filhotinhos deles para atacar você, para entrar na sua casa, na sua vida financeira. A Bíblia não diz que ter dinheiro é mal, mas ser controlado e dominado por ele. Quando você é dominado ou controlado por dinheiro, a primeira coisa que acontece é mudar o seu coração. O coração muda. As suas prioridades mudam, os seus valores mudam. Fora do que o amor ao dinheiro, esfria a fé, como a gente falou. A segunda coisa que acontece quando você é controlado por dinheiro, você começa a desonrar a Deus. Desonrar o quê? Sabe o que é desonrar a Deus? Menosprezar. Você menospreza o Senhor. Desonra a Deus. Por isso que Salomão diz em Provérbios capítulo 3, versículo 9: honra ao Senhor com seus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. Honra ao Senhor no seu carro, honra ao Senhor com sua bicicleta, com sua moto, honra ao Senhor na sua casa, com a sua roupa, com o seu sapato, com tudo que você tem. Honra ao Senhor com teus bens. Você tem bens, então honra ao Senhor. Não adianta você colocar no seu carro que propriedade exclusiva de Deus, se quando a igreja precisar de ajuda, você não está disponível. O seu carro não é disponível, ninguém pode tocar. Algum irmão aqui pedindo carona, você está escrito aqui, propriedade exclusiva de Deus. Está chovendo, você passa aí no poço de água para molhar o irmão, ou a irmã, coitada. Que propriedade é essa? Então escreve aqui propriedade exclusiva ao diabo, ao demônio, a mamon. Honra a Deus com tudo que você tem, tudo. Honra a Deus no seu celular. Honra a Deus na sua televisão. O que você assiste na televisão? Honra a Deus em tudo. O que você assiste no celular? Deus tem sido honrado no seu celular? No seu computador?
Deus tem sido honrado, as suas roupas que você usa. Deus tem sido honrado. Honra ao Senhor com teus bens e com as suas primícias de todos os teus rendimentos. Quem não aprender a cultura de honrar as pessoas, as autoridades, honrar o pai e mãe, quem não aprender a honrar o seu líder, o seu pastor, não terá sucesso nem futuro. Se a gente não aprender a honrar o meu pai, como que eu vou honrar a Deus? Se não aprender a honrar o nosso líder, como que a gente vai honrar a Deus? Se não aprender a honrar a minha mãe, o meu pai, como que você vai honrar a Deus? A gente tem que voltar ou resgatar a cultura de honrar a nossa família, a prata de casa aqui. Honrar a prata de casa, honrar os pastores daqui, honrar os líderes daqui, honrar o pai e a mãe daqui, honrar os irmãos que são daqui. Temos que resgatar essa cultura, meus queridos, porque a gente honra mais quem está lá fora, que a gente não conhece, não sabe onde que ele mora, se é casado ou não casado. Não, porque ele é galão, ele vem aqui, tal, bonitinho. Não. E quem está aqui? Quem está aqui que ora por você, que está aqui, sofre por você? Quem está aqui que intercede por você, jejua por você? Quem não honra o de casa, nunca vai honrar a Deus. Nunca. Nunca. Se não honra seu pai e sua mãe, vai ter dificuldade em honrar a Deus. Vai ter dificuldade em honrar a Deus quando você não honra o seu pastor. Quando você não honra os seus líderes. Quando você não honra as pessoas de casa. E precisa resgatar essa cultura. Em nome de Jesus. O retiro da família que nós tivemos. Eu falo essas coisas, irmãos. Eu tenho essa cultura de honrar. Me lembra que alguns, acho que foi no ano passado, o pastor me veio pregar aqui no Guaibê, todos os pastores, pelo menos regional, a gente estava lá. Mas antes de ele ir lá, eu falei, puxa vida, eu vou honrar o meu pastor. Comprei um sapato. Ele não sabia. Quando chega lá, no final lá da palavra, levei um sapato novinho para ele. Falei, que é um Zuzi? Não precisava, sempre falar desse jeito. Não precisava nada disso, Zuzi. Falei, pastor, eu estou semeando na sua vida. Se você rejeitar minha semente, como que você será abençoado? Ele pegou meio constrangido, pegou, mas obrigado, Jesus. Estava no retiro da família agora, no sábado não tinha nada na programação. Aí falei para Lili, eu não estou jantando mais, vamos passear lá no shopping. Fomos para o shopping lá e encontramos amigos, pastores, outros amigos nossos aí lá no shopping. Nós comemos o lanche, outros jantaram. Até eu acabei jantando um peixe lá. Eu ia para um peixe que me traiu, aí que me chamou, falei, pastor Jesus, vem aqui. Aquele peixe aí com molho aí e tal. Falei, puxa vida, esse aqui está me chamando, não dá para negar. Aí fui lá, comprei, sentei. Os pastores começaram a aparecer lá. Os pastores que andam com a gente começaram a aparecer, começaram a sentar lá, brincar. Depois que terminou lá de comer, falei, puxa vida, estou me dando vontade de tomar um café. Café para mim é uma sobremesa, café quente. Estava muito fresco aquele lugar. Aí falei, vamos lá, vamos tomar um café, vamos. Aí mais ou menos 10 pastores, as esposas, fomos lá, invadimos lá um lugar de café lá, entramos. Quando eu entrei, eu estava primeiro, e falei que ninguém pague, eu vou pagar. Ofereci café para esse, café para ele, café para esse, café para esse, café para ele. Eu vou pagar tudo. Que prazer de honrar meus colegas, meus amigos. E fez falta? Não, pelo contrário, foi abençoado. Foi abençoado. Porque quis honrar os meus pastores, quis honrar os meus colegas, os meus amigos. Que prazer que me dá comprar para os amigos, para os meus pastores, me dá um prazer, uma alegria. Não a tristeza, pelo contrário, me fico muito contente. Muito contente. Quem não honra os seus pais, quem não honra, não reconhece, honrar o seu marido, honrar o seu líder, nunca vai honrar a Deus.
E quem não tem cultura de honra, não tem uma vida longa. Não. Infelizmente. O último lugar aqui, o que o amor ao dinheiro causa? É a ansiedade e preocupação. A ansiedade e preocupação. Isso que causa o amor de dinheiro. Estou ansioso porque tem conta para pagar. Tem gente que já está ansioso, o Natal não chegou ainda, está preocupado com o peru. Não chegou ainda nem Natal, está preocupado onde que vou assar peru, onde que vou comprar peru, onde que vou passar Natal, qual é a roupa que vou usar na virada do ano. Já está preocupado, não dorme. O que vai comer, o que vai beber, no Natal, no Ano Novo, qual é o sandália que vou usar no Natal, no Ano Novo. Já está preocupado demais, querido. Essas preocupações são para incrédulos. São para quem? Aquele que não conhece a Deus. Rapidinho aqui, quero ler com você, só para terminar. Mateus capítulo 6, que vocês conhecem muito bem. Mateus capítulo 6. Versículos 25. Por isso, vos digo, não andei ansioso pela vossa vida. Não andei ansioso pelo quê? Pela minha vida. Pelo quê? Ei, já comeu? Tem roupa? Então seja feliz com isso. Não andei ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que a veste. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. Contudo, vosso Pai Celestial a sustenta. Porventura, não vale vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que seja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por isso, por que andeis ansioso quanto ao que haver de aos vestuários? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com quem nos vestiremos. Olha, irmãos, olha para mim, por favor. Seja profeta. Fala para o seu irmão que está ao seu lado agora. Irmão, em nome de Jesus, tira toda a preocupação. Tira a preocupação pelo aquilo que você vai comer, pelo aquilo que você vai beber, pelas roupas que você vai vestir, porque são os gentios. Fala para ele, fala mesmo, não tem medo não. São os gentios, são os incrédulos que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai, o seu Pai, fala para ele, o seu Pai Celestial sabe que necessita de tudo isso. Seu pai sabe. Se o seu pai sabe, por que está preocupado? Descansa. Meu pai sabe. Descansa. Por que está preocupado? O que eu vou comer amanhã? Aceita Jesus primeiro. Aceita Jesus primeiro, antes de você se preocupar com o que você vai comer amanhã. Entrega sua vida para Jesus, para conhecer o nosso Pai. São os incrédulos que se preocupam com essas coisas, meus irmãos. E a gente fala, lê a Bíblia. Jesus falou sobre isso há anos. Mas não adianta, você sair daqui e vai ficar preocupado. Ah, irmão, não sei o que, a salsicha acabou. Ah, não sei o que, a maionese acabou. Ah, não sei o que, a roupa, o sapato está furado. Deus sabe que a salsicha acabou. Deus sabe que o bacalhau acabou. Deus sabe que a picanha acabou. Ele vai prover picanha para você.
Calma! Deus sabe que a roupa está furada, o sapato está furado. Calma, descansa, confia em Deus. Deus não é um pai irresponsável. Um pai que é responsável, que sabe cuidar dos seus filhos. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não vos inquietai ou vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará o seu cuidado. Basta ao dia e o seu próprio mal. Basta hoje. Só chegar em casa, toma aquela sopinha, vai na cama. E amanhã? Entreguei amanhã para a mão de Deus. Dorme. Quando você dorme, Deus não dorme. Enquanto você está dormindo, roncando, Deus não dorme. Deus trabalha pelos seus amados, para os seus filhos. No dia seguinte, Deus vai te surpreender, vai receber mensagem. Lembra aquela promessa, lembra aquela situação, lembra aquela causa. Já foi liberado na sua vida, em nome de Jesus Cristo. A gente vive muito acelerado, muito lunático, o tempo todo. Parei de comer aí, Noêmia. Cadê minha roupa? Cadê? Calma, meu Deus, você parece que é maluco. Parece que é alguém que fumou aquelas coisas. Calma. Você tem o Espírito Santo? Relaxa. Descansa em Deus. O que deve me alegrar, tendo comer o que comer, tendo com o que beber, tendo com o que me vestir. Eu sou feliz. Principalmente porque Deus está comigo. Essa é a minha alegria. Eu não quero ser escravo de mamão. Eu não permito que o mamão venha roubar a minha tristeza, a minha paz. Porque eu sei em quem tenho crido. Ele é poderoso para me sustentar. Ele é poderoso para me suprir. Ele é o meu Pai, dono de ouro e prata. Ele é o meu provedor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos colocar em pé. Está terminando. Glória a Deus. A gente vai fazer a oração. Logo em seguida você vai poder honrar a Deus com todos os seus bens. Honra a Deus com o seu dízimo, a sua oferta. Momento de adoração financeira. É o momento que a gente precisa pisar na cabeça do mamão. Tem que envergonhar o mamão. Dizer, mamão, tu não tem poder da minha vida. Sai fora. Estou feliz, não tenho aliança contigo, não tenho pacto contigo. A minha vida, a minha renda é do Senhor, a minha vida é do Senhor, a minha família é do Senhor. Eu não tenho aliança com mamão. Cai fora, mamão. Eu quero honrar o meu Deus. Eu não vou querer desonrar o meu Deus. Logo em seguida, o Senhor pode trazer o seu dízimo, a sua oferta. Pai, em nome de Jesus, obrigado nessa noite. Reconhecemos, Senhor, na glória, o inimigo é muito sutil. Muito fácil, ele nos apega com situações adversas. Há um espírito do Egito, há o principado do Egito, há o principado, Senhor Deus, chamado Jezabel, há o principado do Mamon que quer nos matar, roubar e destruir a nossa família, a nossa vida. Mas em nome de Jesus Cristo, eu sou teu filho, nós somos teus filhos, Senhor Deus. O Senhor nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E Mamon, Jezabel, o espírito do Egito está debaixo dos nossos pés. Estão derrotados, destruídos. Toda a sua sentença contra a nossa vida está cancelada, Senhor Deus. Nós queremos continuar honrando ao Senhor, bendizendo o teu nome, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Aleluias. Amém.